Olá, nesta segunda parte da conversa com Ludwig Kripal, começámos por discutir a questão do progresso. Se existe ou não progresso ao longo da história e se é expectável ou não que o progresso continue daqui para a frente. Perguntei-lhe também como é que a análise política, o comentário político que costumamos ouvir na televisão, se pode tornar mais científico, e se isso é realmente possível. Falámos também sobre o pensamento crítico, uma área que nos une, e sobre porque é que é importante nós treinarmos-nos para perceber o nosso raciocínio e o raciocínio dos outros, para com isso conseguirmos pensar melhor. Discutimos também um tema que tinha ficado pendente da primeira parte. Em que medida é que é possível duas pessoas racionais chegarem a um consenso, mesmo que tenham valores diferentes? O Ludwig tem uma visão aqui muito interessante sobre como devia, em teoria, ser possível, mesmo pessoas com valores diferentes, chegarem a uma solução que contemplassem essa diversidade. Eu continuo a achar que na prática é muito difícil, mas a visão dele sobre este tema é muito interessante e era algo que podia informar o debate político e geraria inevitavelmente uma sociedade mais saudável. Finalmente, a terminar, falámos sobre um dos temas prediletos do Ludwig, ciência controversa, a propósito de uma série que a RTP lançou recentemente chamada Para Além do Cérebro. Espero que gostem. Voltamos no próximo episódio. Até lá. Ainda bem que puxaste esse tema outra vez. Houve uma coisa que não falámos há bocado e eu também queria ter o teu comentário sobre isso. Que é, outro aspecto que me faz alguma impressão nessa devoção por filósofos é que isso também é de certa forma irracional em face do que nós sabemos da natureza humana. Ou seja, eu, não sendo provavelmente um coletivista ou um comunitarista, acredito muito quer dizer, acredito no sentido em que a investigação demonstra da falibilidade da nossa mente, não é? Do nosso processo mental. Por isso é que gostamos da dialética, não é? Porque é no fundo perceber o que o outro está a ver e nós não estamos a ver. E portanto, quer dizer, por muito que eu, por exemplo, por muito que eu acho que tu pensas muito bem e tens ideias ótimas, eu nunca iria basear todas as minhas opiniões em ler o que tu dizes, não é? Nem tu no que eu digo, não é? Porque ambos somos falíveis, não é? E o processo de conhecimento é feito do contributo pequenino que cada um de nós pode dar, não é? E da conjugação desses contributos. E portanto, de repente, eu basear as minhas opiniões apenas num filósofo, por genial que ele seja, é impossível que ele esteja certo. Mas nota que isso presume que tu estás a querer aproximar essa tal realidade objetiva ou uma coisa que esteja objetivamente correta. E é para isso que serve a abordagem racional. Mas essas coisas que eu não concordo muito que se chamem filosofia, mas coisas como o Kierkegaard e assim, rejeitam mesmo a racionalidade como sendo o mais importante. Porque a ideia não é eu ir progressivamente corrigindo erros para aproximar algo, é a certa altura de um salto de fé, não é? É aquilo e agarro-me àquilo. Tenho uma epifania? É isso? Não sei, ou um compromisso com algo, ou uma coisa assim, por ser isso o mais importante. Eu não acho que isso seja filosofia e acho que isso nem sequer é uma coisa que se consiga justificar a outros, não é? Mas eu penso que se nós estivéssemos a falar aqui com Kierkegaard ou alguém desse género, eles iam dizer sim, é correto, é isso, mas não me interessa porque não é isso que eu estou à procura, percebes? Estou à procura de quê então? De uma coisa, por exemplo, de uma coisa que lhe dê significado à sua existência, de uma coisa maior, de uma coisa qualquer para se agarrar. Exato, é puramente isso. Portanto, até não está ralado com se aquilo é factualmente correto ou o que é que seja, não é? É mais importante o que é que aquilo faz para o que ele está a sentir e que nem é só o sentir, porque aí a premissa é que seja mesmo uma coisa fundamental do ser. No fundo, é como uma das coisas que tu me mandaste à pergunta é se eu era crente no progresso. E eu acredito no progresso, mas não sou crente. Porque a diferença aí é se isso é uma coisa constitutiva. A pergunta era nesse sentido. Exato, sim. mas eu sei, mas é que essa é uma diferença. É que se a crença é constitutiva daquilo que a pessoa é, ou se é apenas uma coisa provisória, porque, com base na informação que tem, parece ser o mais plausível. Não é? E porquê é que acreditas no progresso, já agora? Com base na informação que tens? Com base se comparares o que está agora com o que estava há 100 anos, há 200, há 300, parece-me que é. Mas o que eu estou a dizer é que suponho que tu queres ser crente em algo. Queres que algo seja mesmo constitutivo do que tu és. Sim. Aí já não te podes estar a preocupar com essa parte da racionalidade e assim, porque essa pressupõe, precisamente por seres falível, que tens de estar sempre aberto a mudar. E então isso não pode ser o que tu és, não é? Se é para ser o que tu és, então tens de te agarrar a uma coisa e agora nunca mais vais largar. E para isso tens de abdicar da racionalidade. Mas eu acho que muitos desses filósofos
reconheceriam isso. Por isso é que eu também acho que não são filósofos, não estão a fazer uma coisa diferente, não é? É mais religião. Aliás, Kierkegaard parece mais teólogo do que filósofo, não é? Mas é um objetivo diferente. E a parte da escolástica também é muito isso, não é? O objetivo não é ir à procura da realidade, é agarrar-se a uma coisa e pronto, tornar-se parte dessa coisa, digamos assim. Não é? Do ponto de vista fundamental, como é que tu explicas o progresso que tem havido nos últimos séculos? Tem a ver com a informação cumulativa sobre o mundo, não é? Com o acumular da informação? Porque essa é uma discussão interessante. Há quem ponha em causa esse progresso. Eu também acho que ele existiu. Não acho que seja obrigatório que ele continue, mas acho que faz sentido que ele continue. Não é certo, mas faz sentido que continue, ou seja, mais provável que continue, porque nós vamos acumulando conhecimento, não é? Temos um processo que nos permite ter... Nós sabemos mais do que as pessoas sabiam há 100 anos. Sim. E isso permite que se gere progresso também a nível moral, não é? O problema é que alguns de nós sabem mais. Pois, exato. Eu acho que o progresso deveu-se à racionalidade, à capacidade média das pessoas de conseguir distinguir entre aquilo que são coisas suas, não é? Manias suas, e aquilo que pode ser partilhado com os outros e que é objetivamente verdadeiro e funciona. E assim. E isso foi bastante ajudado pela tecnologia, não é? Porque se tu tens um automóvel e abres o capô e tens de arranjar uma coisa qualquer e tal, enfim, esse tipo de experiências dá-te ali uma coisa, uma ligação à realidade que tu tens de compreender para viver o teu dia-a-dia. Não sei quanto é que isso vai continuar, porque primeiro há aqui uma tensão entre essa racionalidade e a tendência para ser irracional, que é benéfica em muitos casos, não é? Porque a racionalidade em si não te dá muita da cor que há na vida, não é? O poder apreciar as coisas e tal é muito subjetivo e não é partilhável dessa maneira. Não podes dar razões porque é que isto te agrada ou porque é que te sentes bem com isto ou assim. Mas há sempre a tensão disso começar a interferir no resto. E depois há um problema que é, nós estamos a evoluir, há muito progresso no conhecimento, mas há muito progresso na complexidade das coisas, das estruturas sociais, das perguntas. Se tu vais perguntar se as crianças devem trabalhar nas minas 16 horas por dia, essa é uma pergunta muito simples de responder. Muito mais simples do que perguntar como é que se resolve o problema da corrupção na política ou da imigração ou coisas assim, não é? Nós já resolvemos os problemas simples, de uma forma racional. Não é? A escravatura, o trabalho infantil, a discriminação nas leis, coisas desse género. Os problemas que vão ficando são problemas complexos, claro. E alguns são tão complexos, por exemplo, o colapso do subprime, assim, aquilo era uma coisa bastante complicada que nem sequer a malta da área estava a perceber a asneira de assumir que eram independentes, de coisas assim desse género, e depois aquilo teu asneira, não é? Agora tu tens sistemas, redes sociais, os algoritmos das redes sociais, o telemóvel, essa coisa toda, a possibilidade das pessoas estarem a promover certas mensagens, a transmitir e assim. Isso cria problemas de uma complexidade muito além do que, se calhar, as pessoas até conseguem resolver, porque começa a tornar-se demasiado complexo para o nosso cérebro. Portanto, eu não sei se isto agora pode parar o progresso, porque já não se consegue avançar, se vai colapsar tudo, ou o que eu acho que está a acontecer é que está a criar um fosso entre basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas que compreendem que os problemas são bastante complexos e então têm uma atitude mais crítica, de ver as soluções não são simples, não me vou fiar só porque este diz que agora vou pôr tarifas e vamos ficar todos ricos, ou coisas assim, não é? E aquelas pessoas que não acompanham a complexidade, que não assimilaram a informação certa, não dedicam tempo suficiente a isso, ou simplesmente não têm tempo ou não estão raladas para isso, e que agora são facilmente manipuláveis por falsas soluções, não é? Agora, o que é preciso é um punho forte para ter mão nisto e pôr ordem nisto. Se calhar algumas pessoas acham que se fossem elas a mandar, conseguiam fazer isso, não é? Vamos pôr isto tudo na linha. É. Não percebem a complexidade dos problemas, não dá para resolver assim. E não, então não é que as pessoas pensassem melhor antes, só que antes tinham menos voto na matéria, digamos assim. A solução era... Duas coisas que mudaram foi os problemas estão-se a tornar muito mais complexos, muito mais difícil. Por exemplo, legislar sobre redes sociais, sobre os algoritmos e coisas assim, é muito mais complicado do que o tipo de problemas que havia antes, não é? As mulheres vão poder votar ou não, isso é um problema muito mais óbvio do que como é que se vai regular os algoritmos no YouTube ou no Facebook, não é? E esse é um problema. O outro é que o acesso à informação
permite pessoas que se dediquem mesmo a compreender as coisas vão muito mais longe do que iam antes, e as pessoas que não investem nisso ficam muito para trás. E então começa a criar uma divisão. É quase como se tivéssemos duas sociedades. Uns que percebem mais ou menos o que é que está a acontecer e os outros que têm uma ideia completamente errada. Achas que se olhássemos para a distribuição estatística teria duas bossas? Acho que sim. Acho que cada vez mais. E agora, ainda por cima, com estes modelos geradores em que as pessoas podem aldrabar na avaliação, tu já nem sequer consegues coagi-las a aprender na escola e na faculdade e tal, com as notas, não é? Tens de aprender, se não chumbas. Não tem, pode aldrabar. Cada vez é mais fácil aldrabar na avaliação e obter a certificação sem perceber nada do que é que se fez. Portanto, e eu acho que isso vai agravar este problema. Acho que vamos começar a ter mesmo uma distribuição bimodal nestas coisas. E isso é mau por causa do, enfim, o populismo, esse expediente de andar a propor soluções disparatadas porque há pessoas que acham que resultam, não é? É interessante olhar para isto do ponto de vista estatístico, não é? Portanto, tu começas com uma distribuição normal. Sim, em princípio, não é? De forma de sino, não é? Tens ali as pessoas concentradas na média. Mas partindo de uma distribuição normal, como é que ela depois cria essas duas subpopulações? Tu tens uma distribuição normal. A maior parte das pessoas deviam estar na média, não é? Imagina que tens... Vamos simplificar isto para dois fatores. Um é o acesso à informação, o outro é a vontade de aprender mais e assim. E tens uma distribuição normal, por exemplo, na vontade de aprender mais coisas, mas tens muito pouco acesso à informação. Então vais ter uma distribuição normal no que as pessoas conhecem, não é? Porque a informação que têm acesso é muito pouca, talvez se fizerem muito esforço vão para um certo sítio onde podem aprender um pouco mais e assim, mas muitos vão ficando pelo caminho. Agora supõe que tu crias sistemas em que toda a gente pode ter acesso a imensa informação e pode ir muito mais além. E agora aquela diferença entre estar interessado naquilo e que pode ser um feedback positivo, não é? Conforme aprende mais fácil é aprender, mais dinheiro ganha com o que aprendeu, mais tempo tem para aprender mais e assim. E depois tens outros que têm o feedback negativo, não é? Se não está, cada vez é mais difícil pegar o fio à meada, porque cada vez as coisas são mais complicadas e não sabe trabalhar com aquilo, ou sabe trabalhar com coisas que lhe dão a sensação de que sabe, não é? Vai à Wikipédia, copia um parágrafo, põe no trabalho e tem 15 e pronto. E aí, tu, quando tens esse feedback positivo, eu acho que consegues mesmo ter uma distribuição bimodal, não é? Começas a separar as águas quase, não é? Exato. Aquilo que não se notava tanto quando a informação era menor, e não é só isso, é que os problemas também estão mais complexos, não é? O tipo de, quando eu era miúdo, podias desmontar o telefone e tinhas uma ideia de como é que aquilo funcionava, não é? Vias lá os contactos do disco e essas coisas assim. Agora, se desmontares o telemóvel, não percebes nada como é que aquilo funciona. Não consegues mesmo. A tecnologia de hoje é magia, não é? E se tu quiseres perceber como é que funciona um telemóvel, então aí tens de dedicar mesmo muito tempo a isso. Aliás, não deve haver ninguém que percebe como é que funciona o telemóvel. Percebem partes. Isso, é? exato. Porque aquilo é tão complexo que ninguém consegue. Mas eu acho que isso começa a criar uma diferença grande. Uma coisa que tenho seguido com algum interesse, a política nos Estados Unidos, ultimamente, porque aquilo é uma novela, mas nota-se mesmo uma diferença enorme entre democratas e republicanos, na maneira de falar, na maneira de abordar os problemas, no tipo de tretas ou não que dizem, assim. E eu acho que é mesmo está mesmo bimodal lá. Este tema é uma boa ponte para outra pergunta que eu te queria fazer, que é a aplicação desta abordagem, que eu chamaria científica, que tu chamas filosófica, mas no fundo esta abordagem racional, a outras áreas, como por exemplo a política, né, e a análise da sociedade. Né. Isso é um tema que me interessa muito porque eu, embora muitas vezes esteja aqui a falar sobre outros temas, a minha abordagem, uma abordagem que eu tento ter, é uma abordagem que eu diria científica ou filosófica neste sentido. Não é? Sejam os temas eles quais forem, sejam temas de ciência ou estejamos a falar de política ou de sociedade. E muitas vezes eu não vejo exatamente essa abordagem, por exemplo, no comentário político, que é uma área onde eu, enfim, agora entrei com algumas reservas, porque é um papel, normalmente não tens esse tipo de abordagem, né? É um papel que permeia muito mais uma abordagem apaixonada, defender uma determinada posição, mas que eu acho que pode beneficiar muito da pessoa ter uma abordagem destas racional, de olhar para os dados, iterativa, de assumir limitações de dados e, portanto, limitações à tua opinião, de mudar de opinião, etc, etc, etc. Né? E eu acho que tu partilhas desta visão também, não é? Que no fundo esta abordagem da ciência pode ser muito útil a analisar problemas que não têm nada a ver com a ciência. Não? Por exemplo, a política. A política tem que ver com a ciência e com a economia e com a ética e assim, porque no fundo é
Sim, claro, é o conjunto das coisas que influenciam a nossa vida comum, não é? Aquilo que pertence ao coletivo, basicamente. Claro. E a própria questão do que é que pertence ao coletivo também é uma questão ética. Porque, por exemplo, uma coisa que há agora que às vezes chamam politicamente correto, se bem que o termo já vem desde a União Soviética, assim, mas é a ideia, e já é uma ideia antiga, que pertence ao poder político a legitimidade para ditar o que é o pensamento, o que é que as pessoas devem pensar. Isso é... O Goebbels também era um grande defensor disso, não é? O Stalin e tal também. E hoje em dia temos até legislação por causa do discurso de ódio e coisas assim. A mesma ideia de que devemos regular as coisas de maneira a que as pessoas pensem corretamente. Mas eu acho que, do ponto de vista ético, isso não se justifica, porque a parte do pensar está na esfera de liberdade das pessoas e não deve pertencer ao poder político. Aliás, é uma perversão da democracia isso, porque se quem está no poder a representar os nossos interesses está a determinar como é que nós pensamos, já não há democracia. Já está tudo tramado, não é? Portanto, aí tu tens um exemplo de aspecto da política que precisa da ética e que deve ser abordado daquela forma racional. Também há coisas, por exemplo, quando a regulação da tecnologia, assim, precisa de perceber como é que as coisas funcionam. O que é a política? É basicamente tudo da maneira como afeta a nossa vida comum, não é? Aquilo que pertence ao coletivo. Exato. E então tens lá tudo. Portanto, só que muitas vezes as pessoas safam-se com o comentário político sem grande análise racional, porque não é isso que interessa, não é? Quando estás numa coisa mais de comunicação social, de média, de opinião, assim, interessa mais ver diferentes posições e as coisas abordadas de uma maneira assim um bocado superficial do que tentar perceber mesmo os problemas, não é? E é isso. Porquê é que interessa mais isso? Porque é o que uma pessoa pode ler em 5 minutos ou que pode ver no telejornal, não é? Ou, se tu queres fazer um programa de 3 horas em que vão examinar com cuidado, por exemplo, que tipo de legislação é que há para a corrupção em vários países, que maneiras é que as pessoas têm de contornar, que teoria de jogos aplicada a isso e coisas assim, aí ninguém vai ver, não é? Ninguém vai ver 3 horas disso. Portanto, o que é que tu queres? Queres 3 minutos? Não é que eu não saiba... Não, porque as pessoas não querem investir esse tempo em compreender essas coisas, percebes? A maior parte das pessoas ou não tem o tempo, ou não tem interesse no assunto, ou enfim. Portanto, o investimento necessário para tu perceberes problemas complexos pode ser algo que muita gente simplesmente não quer fazer, não é? Tem vida, não é? Tem vida, tem outras coisas para fazer e exige um esforço grande, isso. Não é? Claro. Mas devia... Quer dizer, eu estou a fazer este comentário, claro que eu sei perfeitamente a resposta, não é? Mas da mesma maneira que nós queremos que o médico tenha estudado o problema o mais a fundo possível e tenha visto toda a informação, também devíamos querer o mesmo de quem está, por exemplo, na televisão a mas comentar qualquer tema político. Quando tu tens se tu vais à consulta, tu queres que o médico perceba bem daquilo, mas queres que te diga o problema que tens e te passe a receita. Não queres que te dê 3 horas de aula de medicina para tu perceberes aquilo tudo, não é? Porque é isso, ou então mando 3 livros para casa para estudar e vens 3 meses depois para fazer o exame. Não é isso que tu queres. E isso em geral com os especialistas. Portanto, sim, era bom que os políticos e os comentadores políticos e mesmo os políticos, os nossos representantes, funcionassem assim. Mas, infelizmente, quando tu... Por exemplo, suponho que tu tens toda a gente a votar nos tratamentos. Não é? Em vez de ser os médicos a decidir, toda a gente vota nos tratamentos. Então aí já não era... A coisa funcionava de uma maneira muito diferente. Não é? Porque as pessoas depois não compreendem qual é a necessidade de certos tratamentos, a complexidade, porque é que vão de fazer tratamentos que são muito maus, não é? Como é que foi o Steve Jobs, não é? Que tinha cancro, mas pronto, pôs-te a fazer coisas alternativas que eram mais agradáveis. Falámos disso na outra conversa. Mas na política estamos um bocado limitados porque tu não podes converter tudo numa tecnocracia pura porque deixas de representar os interesses das pessoas, não é? Tem de haver aqui um equilíbrio. E então vai haver sempre esse problema de, como tens de deixar a decisão última em muitos aspectos às pessoas em geral, mas os problemas são complexos e as pessoas não têm tempo à disposição ou assim para perceber de tudo, vai haver sempre essa tensão entre a abordagem racional e aquilo que consegues dizer em 2 minutos no telejornal quando te dou a palavra. Não é? Se não tivesses isso, não era democracia. Sim, fundo, exato. Não era. Mas isso, pronto, a vantagem da democracia não é ser uma coisa que funciona bem. É só que o resto é tudo muito pior, não é? É como o Churchill dizia. É mesmo por isso. Claro. E isso não podemos perder. Mas tu, quando, por exemplo, quando ligas
Para uma pessoa como tu, quando ligas a televisão, por exemplo, ou abres uma página de comentário, quais são as coisas que te irritam mais? Este artigo é só para assinantes. Isso é o mais... Então tchau. Sem ser isso. Mas fora isso, não, o que noto é que há muita falta de pensamento crítico no sentido de pensar nas coisas quando se está a tomar uma decisão, não é? Como é que vou decidir? Em que tu tens de adiar esse ponto final, pensar bem nas coisas e depois ver onde é que vai chegar. A maior parte dos comentários de opinião parecem-me ser de alguém que tem uma opinião e agora vai à procura de maneira de parecer que aquilo é a opinião certa, não é? Mas não está a questionar sequer que seja a opinião certa ou assim. Faz ao contrário. Às vezes, exato. Parte da conclusão para as premissas. Noto muito essas coisas que... depois notas que há lá buracos no raciocínio, há coisas que não fazem muito sentido. E assim. Basicamente, o que eu sinto que percebo de política é que os problemas são demasiado complexos para ter respostas assim simples e imediatas, como muita gente às vezes pensa. Não é? Por exemplo, uma coisa que eu achava interessante na corrupção era legalizar a corrupção passiva e, desde que a pessoa denunciasse, podia ficar com o dinheiro. E isso eliminava aquela confiança que se cria entre quem corrompe e quem é corrompido, porque os dois estão a cometer um crime e se algum denuncia vão os dois presos. Não é? Se fizéssemos isso na lei, eu acho que havia muito menos corrupção. Portanto, o funcionário público ou o ministro ou assim poder ser corrompido, mas só poder ficar com o dinheiro se denunciar, isso podia dificultar bastante a corrupção, porque... Ou então fazer ao contrário, não é? O corruptor pode receber o dinheiro de volta se denunciar ou uma coisa assim. Mas qualquer coisa que quebre, não é? Só um deles é que está a cometer o crime e o outro só beneficia em denunciar. Sim. E aí quebra-se a confiança entre os dois. Já foi implementada em algum sítio? Eu acho que na Índia tentaram fazer uma coisa disso. Só que aí tens o problema que a maior parte do pessoal não quer, porque é uma pouca vergonha, porque não sei o quê e tal. E não estou a pensar do ponto de vista prático de como... Porque se tu pões os dois a cometer um crime, tu estás a torná-los aliados assim que não é? Estão os dois no mesmo barco, claro, e agora não tem interesse nenhum em denunciar ou assim. Se criares uma coisa que eles não podem sequer confiar um no outro, dificulta muito mais a corrupção. Tens algumas coisas com aquelas pessoas que denunciam e têm uma pena menor, tens aquela coisa no Brasil da delação. Tens mesmo, não é? É preferível que ninguém descubra. Se descobrirem e colaborares, consegues safar um pouco, mas é preferível que ninguém descubra, não é? Mas não, é criar mesmo um incentivo a tramar o outro. Sim. E aí era muito mais difícil haver corrupção. Mas, claro, o problema principal da corrupção nem sequer está aí. É a corrupção que é perfeitamente legal. Essa é o grosso, não é? E aí resolver isso é muito difícil. Vai-se pagar 20 anos de salário a um ministro depois dele sair de funções, que é para ele manter a exclusividade e não ir trabalhar para as empresas com que negociou. As pessoas depois, se calhar, também não aceitam isso mas isso é logo... Essa corrupção é inteiramente legal e deve estar aí 99% do dinheiro que se perde nesse tipo de coisas, não é? Sim, e muitas vezes são os tais problemas complexos que tu falavas há bocado, não é? Que as pessoas não estão dispostas a... Porque depois tu pensas numa solução, mas depois alguém vai dar a volta àquilo e a coisa complica-se imenso. Portanto, eu não consigo propor uma solução para isso. Tenho assim algumas ideias, posso especular, mas já sei que aquilo não é... E se alguém vier dizer... Que vai implementar isto e vai funcionar, possivelmente não vai funcionar. Claro. Não é? Agora, se alguém diz vamos acabar com a corrupção, isso é treta, não é? Porque não percebeu sequer qual é o problema. Porque se acha que é assim que isso vai resolver, é porque não sabe nada ou porque julga que as pessoas para quem está a falar não percebem nada do assunto. Sim. Mas esse é um bom exemplo, porque é um exemplo em que tu, no fundo, a abordagem do pensamento crítico aí ou a abordagem racional, se quiseres, é parares para pensar, estabeleceres os critérios de decisão e depois ires avaliar as várias... E vês que não consegues avançar. E no final não chegas a uma conclusão taxativa, mas pelo menos chegas a uma hipótese de conclusão e depois se calhar tenta-la e não funciona. Ou mesmo a compreensão de que as várias hipóteses que tu tens não sabes se funcionam, porque o problema é demasiado complexo e falta de muita informação. E tem trade-offs entre elas, claro. E perceber que isto é complicado é um bom princípio. Porque quem não percebe sequer isso, então vai achar que tem a solução mágica para tudo e só dá asneira. Mas isso é uma coisa em geral, cada vez mais temos problemas nessa categoria, que são mesmo complicados de resolver. Os simples já resolvemos, não é? Sim. Como é que tu vieste parar a esta área do pensamento crítico? Hoje em dia estamos ambos por aí, mas tu precedeste também muito tempo, não é? E vieste uma área completamente diferente. Por volta dos anos 90, ou assim, quando estava a acabar o curso,
a licenciatura, assim por volta dessa altura, li uns livros do James Randi, que é um ilusionista que desmontava aquelas coisas do Uri Geller, ele explicava como é que eram os truques e daquelas coisas do paranormal e assim. E depois meti-me nos grupos de discussão de céticos, umas coisas americanas, e comecei a entrar por isso, até comecei a organizar assim um bocado uma associação cá em Portugal, mas depois aquilo... Não tenho jeito para organizar coisas, portanto aquilo desapareceu, mas agora há a Comset, a comunidade de céticos portugueses, né? Também há uma associação disso. Assim. Mas comecei nisso, e depois, quando comecei a dar aulas na faculdade, na altura o Luís Muniz Pereira dava lá aulas, também fez muita investigação em IA e assim, era catedrático na altura, entretanto depois aposentou-se, mas ele queria começar um curso de pensamento crítico e convidou-me para dar com ele, e eu comecei a montar o curso com ele, eu dava as práticas, depois eu acabei por ficar mesmo com a regência do curso e dei isso durante aí uns 7 anos à Engenharia Informática. Portanto, esse era mesmo um curso que fazia parte da licenciatura de Engenharia Informática. Depois houve uma reestruturação na faculdade do currículo com mais soft skills, coisas de empreendedorismo e assim, e depois já era demais ter isso e ter pensamento crítico, então o pensamento crítico desapareceu. Mas pronto, esse foi o meu contacto com o pensamento crítico de uma forma mais institucional. Ali na universidade. Mas antes disso já tinha andado nessa coisa dos céticos, do ateísmo também, pertence à Associação Portuguesa, a Associação Ateísta Portuguesa, enfim, estava relacionado. Entretanto, ultimamente já tem havido, há muito menos coisas de criacionismo por aí, de coisas de religião e tal, isso começou a desaparecer, portanto tenho tido menos tema para falar sobre isso. Mas pronto, esse foi o meu percurso. Sim. E este tema, o tema do pensamento crítico, da racionalidade, no fundo é como pensar bem, né? E o exercício de pensar ou o tipo de raciocínio não é sempre o mesmo consoante o problema. E há uma distinção que eu queria pedir para falar sobre isso, porque eu acho que, da minha experiência, é destas coisas em que, quando as pessoas contactam com ela, é uma distinção que nunca tinham pensado, que é a distinção entre o raciocínio argumentativo e o raciocínio explicativo. Ou, em termos mais simples, a distinção entre um argumento e uma explicação, né? Que são dois tipos de raciocínio completamente diferentes. Ora, explica lá. Bem, o argumento é uma expressão do raciocínio, portanto está a lidar com um processo mental e é da forma como nós ligamos logicamente as coisas. Sim, das premissas para a conclusão, não é? Imagina que tens um poste de 1 metro de altura e o sol está a 45 graus. Tu podes... 45 graus foi Sim, referência simpática a este podcast. Mas é também porque as contas simplificam. Se o poste está a 1 metro de altura e o sol está a 45 graus, tu podes inferir daí que a sombra do poste vai ter 1 metro também de comprimento no chão. Ou então, se tu vês que a sombra tem 1 metro de comprimento, tu podes inferir que o poste tem 1 metro de altura porque o sol está a 45 graus. Portanto, do ponto de vista do raciocínio, tu estás a ligar os vários elementos lógicos e a tentar tirar umas coisas pelas outras, e depois o argumento é a expressão disso. Tu podes dizer, eu concluo que o poste tem 1 metro de altura porque medi a sombra, tem 1 metro e o sol está a 45 graus, portanto dá 1 metro de altura para o poste. A explicação é uma narrativa acerca de algo que está a ocorrer no mundo real lá fora, não é acerca do nosso pensamento, e então não é assim tão arbitrário. Tu podes deduzir a altura do poste a partir do comprimento da sombra, podes deduzir o comprimento da sombra a partir da altura do poste por raciocínio, e isso dá-te vários argumentos igualmente válidos. Mas se tu queres perguntar porquê é que a sombra tem 1 metro, tu podes dizer porque o poste tem 1 metro de altura e o sol está a 45 graus. Isso faz sentido, explica porque é que a sombra tem 1 metro. Mas se tu queres perguntar porque é que o poste tem 1 metro de altura, não faz sentido dizer que é porque a sombra tem 1 metro e o sol está a 45 graus. Claro. Porque não é isso que faz fazer a altura do poste, não é? E então, quando estás na explicação, tu tens de ver quais foram os fatores que são relevantes para aquele resultado. Muitas vezes podem ser explicações causais, como nesse caso, podem ser estatísticas, por regularidade, podem até ser por coisas que não têm causa, como na mecânica quântica, tu explicas porque é que tens, ao fim de 5.000 e tal anos, metade dos átomos de urânio que tinhas inicialmente, por causa do decaimento radioativo, mas sabes que não há nada que causa o decaimento radioativo, é uma coisa estatística. Uhum. Mas, de qualquer maneira, existe aí uma tentativa de capturar um processo que ocorre lá fora da nossa mente, é isso que estás a tentar explicar, e que, portanto, tem propriedades diferentes, que não é uma relação apenas lógica. Tens de ter outras coisas que ou ocorrem antes no tempo, ou que causam, ou que são fatores relevantes, mas que não têm aquela simetria que o raciocínio lógico tem. Portanto, basicamente é a diferença entre descreveres um processo mental, esse é um argumento, ou descreveres algo que ocorre fora da mente,
ou de uma perspectiva que não é como sendo um processo mental. Então, se calhar, em última análise, até consegues depois explicar o processo mental se souberes o suficiente de neurologia para perceber como é que a pessoa está a pensar olhando para a atividade dos neurónios, e aí será uma explicação daquele raciocínio que depois leva a outro argumento. Mas são perspectivas diferentes da coisa. A maneira que eu acho mais útil de perceber esta distinção, já não sei de quem é isto, é de que a explicação começa com a consequência e no argumento tu queres chegar à consequência, digamos assim, não é? Que é a conclusão do argumento. Não é? E isto, porque é que eu acho isto interessante? Não sei se tu tens essa experiência também, mas isto é sobretudo interessante na comunicação, porque às vezes na comunicação eu posso estar a querer explicar algo e tu toma-lo como um argumento ou vice-versa. Por exemplo, se eu disser, olha, eu não sei quantos votou no Trump porque, vamos dizer, já que isto era nos Estados Unidos, votou no Trump porque ele é uma pessoa muito confiante, por exemplo. Isto pode ser um argumento ou uma explicação, não é? Ele pode ter votado no Trump. Eu estou a dizer, olha, ele votou no Trump porque ele é uma pessoa muito confiante. E, portanto, é isso que explica ele ter votado no Trump. Ou posso usar isso como uma justificação do voto dele, não é? Como se isso justificasse o voto dele, não é? Ele votou, ou quem diz uma pessoa muito confiante, diz porque ele vai acabar com a imigração, não é? E então aqui já é um argumento, não é? Eu estou a tentar traçar uma ligação lógica entre o Trump querer acabar com a imigração e isso justificar o voto no Trump. Não é? Essa é uma das propostas já de algum tempo, penso que foi do Ayer, assim, que era a diferença, se a conclusão se dava a conclusão como assente, então era uma explicação, se a conclusão estava suspensa e as premissas é que era. Isso. Mas isso é uma tentativa mas isto, de... Desculpa interromper-te, já continuamos. O que eu acho interessante nisto é que muitas vezes a pessoa que te está a ouvir não entende bem o que tu estás a querer dizer. Mas são coisas fundamentalmente diferentes e só uma delas é que é mesmo um argumento. Portanto, a tentativa de fazer da explicação um tipo de argumento não funciona. Se tu disseres a pessoa votou no Trump porque o Trump é contra a imigração. Há duas maneiras de interpretar isso. Uma é, tu estás a descrever o raciocínio que tu fizeste e estás a dizer que o voto no Trump é porque ele é contra a imigração, assim. Então agora nós podemos tentar acompanhar esse teu raciocínio e aí sim é um argumento. Estás a descrever o raciocínio. Mas tu podes estar a fazer uma afirmação acerca da relação causal entre o voto e o Trump ser contra a imigração. E nesse caso é uma explicação. Tu não estás a descrever o que tu pensaste. Sim. Tu estás a descrever o que aconteceu lá fora. Pode ser a mesma frase ou uma frase muito parecida, mas são duas coisas muito diferentes. E pode acontecer esse desligar, não é? Da intenção de quem diz e a compreensão de quem ouve, mas no fundo é porque a expressão verbal pode ser muito parecida para a explicação e para o argumento. Isso. Mas fundamentalmente são coisas diferentes, porque uma é, estás a dizer a forma como tu pensaste naquilo e outra é, estás a dizer a forma como aquilo aconteceu. Exato. Se esclarecer isso, se calhar às vezes temos de ter cuidado. E às vezes há um problema que é a própria pessoa que está a dizer isso não sabe qual das duas é que está a dizer, porque pode confundir a sua ideia de uma coisa com a coisa em si, não é? E então não está claro o que é que está a afirmar, se é uma hipótese testável acerca do que aconteceu, se é uma descrição daquilo que está a pensar sobre o que aconteceu. A pessoa pode simplesmente dizer isso e não ponderou sobre a diferença. Achas que a própria pessoa pode não ter essa noção? Sim, pode haver. E isso eu acho que acontece às vezes. Muitas vezes a pessoa está a pensar numa coisa de uma maneira e a assumir que o seu pensamento é a coisa em si, não é? Está a descrever a coisa em si. E então às vezes até pode dizer, mas isto é o que eu acredito. Então já não é a descrição da coisa em si, não é? É o que acredito. Então já não tem as mesmas implicações que teria se fosse a coisa em si. Se discutires com religiosos, muitas vezes já, não é? Deus existe. Então, mas porquê é que dizes que Deus existe? Porque é o que eu acredito. Então, mas isso agora é um argumento que conclui que Deus existe porque acredita tal, mas isso já não tem nada a ver com Deus, não é? Deus é completamente alheio a isso. Se existe ou não, tanto faz, porque agora só estamos dentro da mente a fazer aqui ligações. Mas não, porque quero que Deus também exista, não é? E então essa confusão muitas vezes ocorre nos diálogos. E por isso, eu não sei se partilhas esta visão, mas a principal razão pela qual eu acho que é útil a pessoa treinar a análise do seu próprio raciocínio e dos outros, e treinar no sentido de perceber o raciocínio, ou seja, de eu entender, por exemplo, na discussão que nós estamos a ter, qual é a conclusão que tu estás a querer provar e quais são as premissas que tu estás a invocar, não é? E eventualmente até com mais do que o nível de inferência. Isso é útil porque nos vai despertando para o nosso processo mental e para o processo mental dos outros e vai fazendo com que nós caiamos menos nesse tipo de situações, não é? Quer dizer, de poder ter um processo mental que nós nem estamos a perceber bem qual é, não é?
Se não conseguires fazer esse tipo de análise, não consegues nem perceber o pensamento dos outros, nem compreender o teu, nem detectar erros e isso é importante. Um defeito que isso tem é quando a ênfase nesse processo é grande demais e começa a criar essa confusão entre o argumento e a realidade. Porque é o problema, não é? Se uma pessoa tem um martelo e gosta muito de martelar, então agora tudo é prego e vai martelar com tudo. E se tu focas sempre a análise do argumento, eu aceito isto, que isto é verdade porque há aqui um bom argumento, ou uma coisa assim desse género, e depois fazes a análise toda do argumento e focas só nisso, podes estar a enganar-te por completo porque não é essa a parte mais importante, não é? Não é aquele caminho mental daquelas premissas ao fim, é poderes pensar que pode haver também muitos caminhos diferentes, escolher qual é que é, e essa escolha convém vir no fim, depois de ponderar. E até pode não ser os caminhos em si, pode haver uma coisa que tu não consegues compreender, do ponto de vista, não tens informação suficiente para fazer um raciocínio sobre isso, mas que te mostra que todos aqueles outros estão errados. E agora diz, então, mas qual é o argumento? Bem, eu só posso dizer é que isso está mal. Como por exemplo, tens aquela experiência do elétron, não é? Aquela experiência quântica clássica que tens duas frestas os furinhos. Passas o elétron e depois vês as bandas de interferência conforme o elétron, mesmo que vá um de cada vez, não é? E vês a distribuição estatística do outro lado. Mas vês que estão a interferir, apesar de só ir um de cada vez, as duas frestas estão a interferir uma com a outra e há sítios onde tens mais densidade de impactos e sítios onde tens menos e forma aquelas bandas. E agora tu podes ver se todos os argumentos do elétron como uma partícula a deslocar-se, a passar pela fresta e tal, não funcionam, porque tens aqueles dados. Mas se ainda não tens a parte da mecânica quântica das ondas e assim, nem sequer tens nenhuma forma de raciocinar sobre aquilo. Simplesmente podes dizer, não, está tudo errado, não dá, não bate certo com os dados. E essa parte acaba por ser muito importante também, não é? E acaba por ser até... não diria mais importante, porque se tu não souberes examinar os argumentos também não consegues fazer nada, não é? Se não conseguires exprimir um raciocínio, é muito difícil de partilhar o raciocínio, de examiná-lo e assim. Mas se estiveres demasiado focado na ideia de partimos das premissas e depois chegamos a uma conclusão e é a força desse caminho que nos dá a confiança na conclusão, vais-te enganar, porque não é. Aquilo pode haver ali um erro qualquer que não destas premissas se calhar estão mal, há outra coisa qualquer que não te ocorreu, e então é muito importante tu perceberes que em muitos desses casos o fator determinante nem é o raciocínio que estás a fazer, é a forma como as coisas realmente funcionam na realidade e se tu estás a ter uma boa descrição desse funcionamento. Porque depois, a partir daí, o raciocínio se calhar até é bastante mais simples. Não é? Sim, ou seja, mais do que o raciocínio, do que a lógica inerente ao argumento é se ele é baseado é a informação que ele é baseado. A correspondência dele com certo, aquilo que está a ser lá descrito. Portanto, no fundo, eu acho que a avaliação da explicação, na prática, acaba por ser a maior parte do trabalho, porque o argumento, no fim, acaba por ser bastante simples. Quando o argumento é muito complexo, é de desconfiar que há ali marosca. É quando falta informação ou então alguma... Certo, porque está tudo no ar. Não é? Certo, tudo no ar. Se tu vais comprar um carro e o vendedor diz que o carro é excelente, que consome muito pouco, que funciona muito bem e não sei o quê, como argumento aquilo, se o carro na verdade tem aquelas vantagens todas, pronto, o argumento é extremamente simples de avaliar. Não é? Mas a questão é, será que isso é verdade ou não? E isso é que tu tens de avaliar, porque senão vais comprar o carro e vais ser enganado. Não é? E em geral é esse tipo de coisas. Por exemplo, o argumento do Trump de que as taxas aduaneiras, as tarifas, não é? Que aquilo ia trazer riqueza para toda a gente e assim, é um argumento extremamente simples. A premissa é que aquilo vai trazer riqueza, então vamos votar no Trump, é a conclusão. Claro, aquilo como explicação está completamente errado, porque ele está a pôr impostos nas pessoas que importam coisas e faz o efeito contrário. O problema do argumento é a premissa, não é? Exato, mas para conseguires compreender que aquilo está mal, precisas de perceber que é uma explicação errada. Certo. E a parte do argumento depois é trivial. Que é a premissa. A premissa é o que está lá a fazer o trabalho todo. E muitas vezes, na prática, acontece isso. Não tens argumentos complexos. Tens argumentos complexos em certas áreas. Por exemplo, na informática, não é? Na matemática, demonstrações de teoremas, programas de computador, e assim podes pensar nisso como sendo argumentos formais extremamente complicados. E aí sim, é essa parte, é o encadear daqueles elementos lógicos para fazer uma demonstração, para organizar uma base de dados, ou para ter um programa, uma coisa assim. Mas isso são coisas bastante especializadas. Na prática,
aquilo com que as pessoas lidam no dia-a-dia não são argumentos especialmente complexos, em geral. E quando são, se calhar está ali alguma coisa errada, porque se estamos a falar de coisas concretas, não é preciso argumentar com tanta complexidade. Há ali módulos que, uma vez estando certo, a explicação pode ser difícil de avaliar, pode ser complicada, mas se é assim, então pronto, o argumento é bastante simples a partir daí. Não é? Sim. Ou há ali algum truque, ou então é porque faltam dados sobre aquela... Agora, o que pode acontecer é que mesmo para perceber uma explicação complicada, tu tens raciocínios que também são difíceis e esses são expressos como argumentos e depois tens... Não é? Há ali umas coisas umas dentro das outras, não é? Portanto, se tu estás a ler um livro de física, muito do que está lá descreve raciocínios e são argumentos. Sim. Mas aí é mais conseguir depois encaixar aquela coisa toda, é a parte mais difícil, não é? Tanto a análise de cada um daqueles argumentos que tipicamente são relativamente simples, não é? É só que depois podem ser muitos. Se tens uma demonstração de um teorema de 20 e tal páginas, claro, aquilo é um argumento, mas pode ser difícil de seguir. Não é? E voltando àquilo que nós falámos no início da nossa conversa sobre esta abordagem racional, eu acho que o mais interessante neste exercício não é tanto o ponto de partida, por exemplo, tu analisares um argumento, vamos supor, mas imaginar aquele exercício que eu faço muitas vezes, e tu também, não é? Em aulas e formações de pensamento crítico, de reconstruir um argumento, não é? Isso é quase o início do processo, não é? Porque isso é perceber que eu e tu, por exemplo, estamos a chegar a conclusões diferentes, perceber em que premissas é que nos estamos a sustentar, e depois é essa análise racional que vai garantir que nós vamos analisar aquelas premissas, ver se são verdadeiras ou falsas, pensar se há algumas que faltam, não é? Mais até do que o processo de inferência, não é? É ir... de maneira quase iterativa, não é? Compondo o puzzle de cada lado até chegarmos a uma conclusão, enfim, idealmente à mesma conclusão. Não é? Sim, eu até diria que o pensamento crítico não é tanto pensar bem, é ter atenção para quando pensamos mal. Não é? Porque o pensar bem dá um pouco a ideia de que, ok, estou a pensar bem, já está o problema resolvido. Não é isso. É qualquer momento eu posso estar a pensar mal e então é isso que tenho de estar permanentemente com atenção. Mas esse problema que estás a apontar, eu notei nos primeiros anos, e depois comecei a mudar um pouco a ênfase. Quando ensinava pensamento crítico, começava com a argumentação. E depois, quando chegava à parte da decisão, os alunos tinham de fazer ali uma mudança de registro que era muito difícil. Porquê? Porque tínhamos estado a ver coisas que tem as premissas e chega à conclusão. Portanto, como é que uma pessoa monta um argumento na prática? Tu tens a conclusão e começas a pensar para trás para ver que premissas é que vais usar. Acaba por ser isso, porque no fundo como é que tu explicas o caminho para um certo sítio? Claro. Tu já sabes onde é que é esse sítio. Sim. Agora estás a explicar a tua intuição, o caminho. exatamente. E pode ser intuição, pode ser uma coisa que já pensaste antes, assim, mas quando vais exprimir esse raciocínio, tu não vais partir de umas premissas, agora vamos lá ver para onde é que chega. Não, tu já sabes onde é que queres chegar. Então, quando passas para a decisão, isso é completamente errado, porque se já sabes onde é que queres chegar, não estás a decidir nada, já foi decidido, não é? Então tens de adiar esse passo final, considerar as alternativas e assim. Mas quem vem com o balanço da argumentação já vai um bocado enganado quanto a isso. Por isso é que eu acho que a ênfase é verdade que a peça ali é fundamental, o argumento é uma peça fundamental neste processo, mas não deve ser visto como o caminho, mas sim uma peça que tu depois vais usando para ver vários caminhos, para os avaliar, para comparar entre si. Assim. Portanto, eu diria que a parte mais importante aqui é até aquele incómodo constante com o que é que me falhou, o que é que eu não estou a pensar, onde é que eu me estou a enganar. Quando sais de casa para uma viagem vais sempre com a sensação que te esqueceste de alguma coisa, não é? Ou de fechar o gás ou das chaves. Assim. E eu acho que essa é a parte fundamental do pensamento crítico. Sempre que estamos a abordar um problema qualquer, é estar sempre com aquela coisa, aqueles nervos, não é? Aquela ansiedade de se calhar estou aqui a falhar uma coisa qualquer, há aqui uma coisa que eu não estou a ver. E isso é que nos motiva a ir procurar alternativas, a suspender a nossa opinião quando não temos assim muita confiança, a estar disposto a mudar mesmo quando temos e assim por diante. Concordo 100% com isso. Deixa-me ir a outro ponto que falaste no início, não sei se te lembras, e eu fiz assim um comentário já lá. Já foi há tanto tempo. E eu disse, por acaso não concordo completamente com isso, mas continua. Okay. Isto já foi há 2 horas. Por causa da cultura. Exatamente, boa memória. Tu estavas a dizer que tu propuseste uma coisa com a qual eu concordo grandemente, mas não totalmente, não é? Que este processo racional, não é, de nós, mesmo que partamos de um raciocínio diferente, se seguirmos a razão, não é, e olharmos para os dados objetivamente e usarmos a lógica, vamos chegar à mesma conclusão, não é? Desde que consigamos ter dados, não é? Há casos em que são aqueles temas mais intratáveis em que não temos dados, não é? Mas eu acho que isso não é 100% verdade, ou seja, fazia-nos muita falta como sociedade, como é óbvio, mas há casos em que os teus valores pesam, não é? Ou seja, em que os teus valores
influenciam a conclusão que tu vais aceitar. Por exemplo, o exemplo típico disto que eu dou muitas vezes é o exemplo da política, não é? Quer dizer, a nossa personalidade, os nossos valores vão influenciar o tipo de sociedade em que nós queremos viver, não é? E, portanto, há muitos jogos de soma positiva em política, e eu estou sempre à procura deles, não é? Que são as coisas que são boas para toda a gente, mas depois também, digamos que, para usar uma expressão que eu não gosto muito, a verdade não é a mesma para toda a gente, não é? Ou seja, eu se calhar prefiro viver um tipo de sociedade que não é bem o teu, no que toca à diversidade, à mudança, ao grau de competição entre as pessoas, etc, etc, etc. Não é? Portanto, aí não chegamos à mesma conclusão, não é? Sim, está tudo certo. Mas não, aí chegamos à mesma... Se nós conseguirmos identificar os fatores relevantes, nós chegamos à mesma conclusão. Vamos pensar num exemplo concreto. O equilíbrio entre a carreira e a família. Pessoas diferentes vão escolher pontos diferentes, porque umas gostam mais da carreira, outros gostam mais da família, outros estão ali no meio. Assim. Se tu olhares para isso e disseres, bem, as pessoas têm verdades diferentes, estás a perceber mal o problema. Porque o problema aqui não é que há uma verdade que é esta é o equilíbrio entre carreira e família. Não. O que há é uma relação da pessoa com a sua carreira e com a família e que vai depender desses fatores do diferente peso que a pessoa dá. Mas uma vez que tu compreendes isso, então é perfeitamente racional que esta pessoa se dedique mais à família e esta pessoa se dedique mais à carreira porque estão de acordo com os seus mas valores. Na política vais ter que criar mas um determinado tipo de sociedade. Não é um limite da racionalidade. O que é racional aqui é perceber que esse é um fator relevante. Agora, suponho que tu tens uma sociedade em que as pessoas têm muita aversão ao risco. E então aí faz muito mais sentido teres um sistema público de saúde, educação universal e assim. Ou então tens uma sociedade em que as pessoas gostam muito mais de arriscar e de empreendedorismo e tal, e depois, pronto, se alguém se tramar no caminho, olha, é a vida, mas agora vamos... E aí podes ter sistemas diferentes que... brotam disso, não é? Que servem melhor os interesses daquelas pessoas. Mas nota que a análise racional, o que tu vai dizer, não é que há diferentes verdades. O que a análise vai dizer é que o equilíbrio ótimo nesse tipo de soluções depende das vontades das pessoas e daquele valor subjetivo. Há diferentes conclusões, no fundo é isso. Não é, mas isto não é anti-razão, o meu ponto não é esse. Sim, mas a conclusão correta é que esta coisa depende daqueles fatores. Por exemplo, quanto iogurte de morango e quanto iogurte de coco é que devemos produzir? Depende do que é que as pessoas procuram, não é? Não, mas o meu ponto não é esse. O que eu quero dizer é, eu e tu a discutir o mesmo tema, se for um tema deste género, não vamos chegar à mesma conclusão, mesmo com os mesmos dados. Vamos, se formos racionais, chegamos à mesma conclusão que o ótimo depende destas funções do produto interno bruto, dos impostos que tem. Por exemplo, quanto é que deve haver de investimento público no Serviço Nacional de Saúde? E agora podes ver pessoas diferentes gostam de riscos diferentes, coisas como pagar menos impostos ou ter mais assistência social ou coisas assim. E se nós os dois abordarmos isto racionalmente, mesmo que tenhamos uma ideia muito diferente do que é que seria melhor para cada um de nós, conseguimos perceber que o melhor do agregado será uma função dessas vontades todas das pessoas em cada sociedade. E então, no fim, se nós tivermos muita informação e tal, até podemos ter a fórmula. Não é? Tu tens isto, vais ver os neurónios das pessoas, vais dentro aqui, fazes estas contas. É uma combinação dessas preferências. Exato, porque identificamos quais são os fatores relevantes, percebes? Agora, se uma pessoa diz, não, é assim porque eu não queria nada que agora tivesse de pagar se apanhar uma doença ou assim, ou outro, não, mas eu não quero pagar tantos impostos, prefiro arriscar. Se essas pessoas acham que há verdades diferentes é porque não estão a perceber o problema mesmo, que é aquilo é uma função desses fatores. Okay? Portanto, eu acho que é isso que responde a essa. Gostei. Gostei dessa resposta. Olha, já estamos com pouco tempo e eu tinha aqui umas coisas que ainda te queria perguntar. Eu vou fazendo uma de cada vez, ver até onde é que conseguimos ir. Uma é um tema que eu sei que tu gostas muito, o tema das pseudociências, que é um tema sempre fascinante, não é? Como tu falavas há bocado do exemplo do Steve Jobs, não é? E é giro pensar o apelo que essas coisas continuam a ter. E às vezes, e nem sempre é fácil de pôr em causa. Eu falei-te de uma série que deu na RTP há pouco tempo, chamada Para Além do Cérebro, salvo erro, que em cada episódio era sobre uma paraciência qualquer, não é? E aquilo é um caso giro, não é? Porque aquela é uma série que é revestida de ciência. Ou seja, aquilo supostamente está a usar investigação científica por trás de cada uma daquelas conclusões, não é? E eu tive até há uns tempos uma discussão com um amigo que me falou dessa série e na verdade ele era cético em relação a algumas coisas, mas era crente, por exemplo, na questão da reencarnação, por exemplo, e da investigação que foi feita nessa área, não é? E há um tipo, é engraçado porque há um tipo que é um cientista, e é um cientista a sério, que andou a investigar e falava com miúdos, basicamente ele falava com miúdos pequenos
que tinham memórias aparentemente de outra vida, e ele depois conseguiu confrontar essa, que supostamente terá conseguido cruzar essa memória. Por exemplo, o miúdo dizia, o meu nome é John Doe, por exemplo, e ele sentia que estava a cair no avião, por exemplo. Ele então conseguiu encontrar um John Doe que foi piloto de avião no Pacífico na Segunda Guerra Mundial e correspondia àquele cenário, né? É engraçado porque isto é destas áreas que esticam a ciência, não é? E por um lado eu sou altamente cético em relação a isso, mas a pessoa também não deve pôr completamente de parte a possibilidade destas coisas serem estudadas com métodos científicos, não é? Eu não ponho de parte a possibilidade de estudar com métodos científicos. O problema aqui é a ciência é um método em que tu vais avaliando as conclusões a que chegas com base no bolo todo, não é? Nas várias hipóteses, nos resultados que tens e assim. Portanto, se tu queres abordar um problema qualquer, seja a vida depois da morte, a existência de Deus, a reencarnação e tal, tu podes abordar com esse método. E aí não há problema nenhum. O problema surge é que muitas vezes, nestas coisas, o que os dados indicam é que não há lá nada. Mas as pessoas querem que haja e então insistem. E aí... por exemplo, uma coisa que tinhas nos anos 60, 70 havia as partes da telequinese e assim, o Uri Geller dobrava as colheres e havia muitas coisas desse género, que depois foi-se vendo que aquilo era tudo fraude. E depois começaram a testar com outras coisas, com papéis, com coisas assim, mas depois o pessoal soprava e tal, e havia maroscas que faziam, então foram mudando. E agora, as coisas mais recentes é geradores de números aleatórios que a pessoa está lá concentrada, aquilo gera dezenas de milhões de números e depois tens um desvio de 0,01% em que o que seria de esperar e não sei o quê, e então isto indica que há ali uma influência da pessoa e tal. Mas aquilo já é uma coisa que estás sempre dentro das margens de erro, não é? Porque 0,01% pode ser o efeito de ter o telemóvel ligado ao pé do aparelho ou uma coisa qualquer, não sabes o que é que está ali a acontecer. Sim. Se tu olhares para isso tudo e fores vendo que o efeito, conforme tu vais fazendo estudos cada vez mais aprofundados, o efeito vai sendo cada vez mais pequeno e não há indício nenhum independente desse efeito, por exemplo, nos jogos de futebol, nos casinos ou assim, se houvesse mesmo um bocadinho de telequinese, o pessoal já tinha notado. Claro. Os casinos tinham logo notado com a roleta e tal. Portanto, com base nessa evidência toda, o pessoal está a perder tempo. Agora, eles dizem, não, mas isto não se pode pôr de fora a questão. Isso nunca podes, não é? Tu também não podes excluir por completo se, por exemplo, a água da torneira da minha casa de banho cura o cancro. Se calhar sim. Agora, se calhar não é aquele cancro daquela pessoa, é da outra. Ou será que há uma pedra em Portugal que é um transmissor de extraterrestres? Se calhar há, mas agora vamos ver as pedras todas à procura disso. Portanto, se a certa altura tu tens de ver se é plausível a hipótese e se vale a pena investir nisso. Isso. E aí é que eu acho que essas coisas se começam a desviar da ciência porque estão a insistir em coisas que claramente não são promissoras. Nem sequer é um tiro no escuro. É uma coisa que já há décadas que andam e cada vez está mais fraquinho porque estão sempre a ver que aquilo não dá. Não quer dizer que não o façam, e então se tem financiamento privado e assim, tudo bem, isso é a vida deles. Mas a abordagem científica leva-nos a concluir que estão a exagerar um bocado a importância daquela investigação. E tu fizeste aí uma coisa interessante, por acaso não falámos, que é o que se costuma chamar na gíria desta área inferência à melhor explicação. Né? Exato. E que é muito útil, é uma ferramenta de pensamento crítico que eu acho das mais úteis, que é a pessoa pensar se esta explicação fosse verdade, o que é que mais teria de acontecer, não é? Então, se esta explicação fosse verdade, então havia malta que nos casinos estava a usar isto. Sim, e não está. Sim. Logo é altamente provável que esta explicação não seja verdade. Por exemplo, os casinos excluem as pessoas que sabem contar cartas e que começam a ganhar muito em alguns jogos de cartas. E eles ficam mesmo lá com a fotografia e dizem, você não joga mais, porque claro que isso vai-lhes dar prejuízo. Se alguém tivesse a capacidade de alterar um bocadinho a bolinha da roleta, eles logo viam este está a ganhar demais, já não entra mais no casino. Não sabem porquê, podiam não ter a parte da telequinese, claro, assim, mas sabem que aquele tem sorte mais. Sim. Exato. Por acaso, já agora uma coisa que eu me esqueci de dizer há bocado, ainda a propósito daquela questão de nós, da racionalidade e nós estabelecermos o argumento que estamos a fazer e perceber no fundo de que é que vai depender as nossas conclusões. Isso é muito útil até para quando nós discordamos e perceber. Uma pergunta que eu faço muitas vezes e que é muito útil até a resolver disputas é quando eu discordo de alguém, a perguntar a outra pessoa, por exemplo, ok, então o que é que seria preciso para tu achares que estás errado neste ponto, né? Exato. E isso é muito útil porque força a pessoa não se pode muito esquivar dessa pergunta, não é? E das duas uma pessoa fica completamente perdida e diz, não sei, não interessa, pronto, e aí desistiu, não é? Mas no fundo é uma assunção de derrota, ou então a pessoa tem que dizer, bom, olha, se aparecesse qualquer coisa se aparecesse um estudo que mostrasse isto, eu acreditava, não é?
Isso é muito interessante numa discussão. Pois, e muitas vezes as pessoas não pensaram sequer. Não pensaram, exatamente. Por isso é que eu acho que o pensamento crítico, como o pensar bem, não é uma descrição tão boa como o cuidado que eu posso estar a pensar mal. Sim. Porque é esse que te obriga a pensar. Então, e se eu estiver enganado, como é que eu descubro? Não é? Sim. Como é que eu podia descobrir que isto estava tudo mal? E essa é a parte mais importante. Porque nós normalmente até pensamos bem, não é? Sim. Por norma, né? A maior parte das vezes nós estamos a pensar bem, senão, coitados, estávamos lixados. Não, não conseguimos fazer nada. Não conseguimos fazer nada, né? Só que é preciso ter cuidado com as vezes que estamos a pensar mal. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite e até à próxima. Até à próxima. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.